Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor já ministrou os nossos corações através desse louvor. Ah, Deus, aquela frase, como não te adorar, Pai? Isso ficou cravado no meu coração, porque é impossível, Deus, te conhecer e não te adorar, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor morreu por nós, o Senhor se entregou por nós, e a sua bondade, Pai, é maravilhosa. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço por tudo. Fala aos nossos corações, que nós sejamos transformados, que essa mensagem entre ao nosso coração como uma semente, Pai, e que ela germine, gere muito fruto. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém, amém. Segura meu limão aqui pra mim, velho, obrigado, não rouba ele não, hein. Gente, nós tivemos o drop de adolescentes. Para quem não sabe, eu coordeno os adolescentes da igreja, e uma vez ao mês a gente reúne as células, são duas células, uma das meninas e outra dos meninos, e a gente, no drop, a gente reúne ali e compartilha um pouco da palavra, e tem um momento ali de comunhão, até um merchan. Se você tem algum filho adolescente, pode me procurar. E eu falei de algo que está assim, muito forte no meu coração, já tem mais ou menos umas 3 semanas, e eu quero falar sobre crise de fé, a crise da fé. Muitas vezes, nós enfrentamos uma crise muito forte de fé. Às vezes a gente deixa de acreditar em Deus, e às vezes nós até nos decepcionamos com Jesus. Uma vez eu tinha acabado de converter, tinha pouco tempo, e eu comecei a lidar com vários problemas. Logo após a minha conversão, veio muita tribulação na minha vida, e eu estava muito chateado, porque muitas lutas que eu tinha, eu não conseguia vencer. E muitas vezes eu deixava de vencer até por conta de pecado. E eu comecei a ficar extremamente chateado com aquilo. E eu lembro direitinho quando Deus falou comigo. Eu estava ali, naquele posto do Ideal, em frente àquela escola que eu esqueci o nome, Carlos Drummond. E eu estava de bicicleta no dia. E eu estava falando com Deus: Deus, eu vou desistir, eu não quero mais. Eu não consigo. Tá osso, não dá, do jeito que está indo eu não vou conseguir. E Deus falou muito claro para mim assim: você está sendo muito injusto comigo. Aí eu estou assim, por que injusto? Eu fiquei pensando, e Deus deixou bem claro no meu coração, porque quem deveria ter desistido de mim era Ele, porque eu já tinha falhado várias vezes com Ele, mas Ele não desistiu de mim. E Ele deixou bem claro para mim: Samuel, no dia que eu falhar com você, aí eu te dou liberdade para você desistir de mim. E aquilo ficou cravado no meu coração, porque o que estava no meu coração era uma concepção errada sobre Jesus. Uma ideia errada de Jesus nos proporciona uma crise de existência, crise de fé, e a gente às vezes fica até decepcionado com o próprio Jesus. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós criamos um Jesus à nossa imagem, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso próprio eu. E esse Jesus criado por nós, ele é falho, ele é extremamente falho, e talvez ele é até pecador também. E o que acontece? Quando acontece alguma coisa que vai fora daquilo que você criou na sua mente sobre Jesus, você se decepciona com ele. E é isso que tinha acontecido comigo. Eu estava decepcionado com Jesus, porque eu tinha criado um Jesus à minha imagem e semelhança. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar conhecer a Jesus de verdade. Porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é completo. Jesus não é só o pai que talvez você não teve, não é só a mãe que talvez você não teve. Jesus, Ele é completo. Ele não é simplesmente um preenchimento do vazio do seu coração. Ele preenche, mas Ele não é só isso. Jesus não é algo
um servo para você ali, para ficar só te servindo, essas coisas. Muito pelo contrário, Jesus ele é completo, ele é perfeito, e a gente vai estar falando sobre isso. Amém? Quem trouxe a Bíblia, quem tem no celular, não tem problema. Deixa aberto Lucas, versículo 24, capítulo 24. Eu estava vendo uma pesquisa que eu achei muito interessante, ela até deu o que falar. Ela não é nova, ela é antiga, é de um tal de David Thompson, eu acho que é assim que fala. Era uma manchete com uma pergunta assim: Jesus foi vítima de violência sexual? Aí, nessa pesquisa, ele destrincha uma questão muito interessante sobre Jesus entender a nossa dor. Ele estava mostrando que Jesus, todos nós sabemos, na Bíblia está lá escrito que Jesus ele foi exposto nu. E eu estava vendo como que Jesus é perfeito e completo, que Ele conhece todas as dores possíveis que a gente pode passar. E eu estava vendo, ele estava meio que explicando, não que Jesus sofreu abuso sexual, tá, gente? Mas ele estava falando sobre a questão da dor que ele sentiu, porque, olha para você ver, ele foi exposto nu. Imagina, como se uma pessoa aqui fosse exposta de maneira forçada, de maneira obrigatória, foi exposta nua diante de tantas pessoas. E eu estava vendo como que Jesus é maravilhoso, como que Ele é perfeito, porque até a dor daquela pessoa que foi violada, que foi exposta, que foi envergonhada, Jesus conhece. Isso é muito legal, porque Jesus, Ele serve para todos nós, não é para fulano, para Beltrano, é para todos nós. Jesus, Ele sentiu uma dor tão profunda, que essa dor, não existe nenhum de nós que é possível sentir mais do que Ele. Por quê? Porque foi necessário, Ele se entregou como Cordeiro de Deus, e isso trouxe o perdão para nós, trouxe a nossa oportunidade de se relacionar com Ele, de ter comunhão com Ele. Isso é maravilhoso. Jesus, Ele entende todas as nossas dores. Não existe crise de fé que você passe, que Jesus não entenda e que Jesus não possa te alimentar, que Jesus não possa te tirar dela. Então eu te convido a abrir seu coração, para que a palavra de Deus entre no seu coração e gere essa transformação. A crise de fé, ela vem. Se você não passou, provavelmente existe uma grande chance de você passar, mas requer de nós um compromisso de conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro, não o Jesus criado por nós, mas o Jesus verdadeiro, que morreu por nós. Amém? Lucas 24, versículo 13. Eu vou ser meio chato aqui, eu vou pedir vocês para repetir umas palavrinhas aqui. Por quê? Porque essas palavras são chave para a gente poder entender esse contexto. Aí na hora que eu fizer, eu vou fazer igual aquele pregador antigo. Aí vocês falam, beleza? Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros. Repita comigo, repita. 10. Amém. De Jerusalém, 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos. Isso, desculpa chatice. De o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Isso, mais umas 10 palavras dessas a gente fica bom. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: o que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E
como os principais sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Gente, aqui nós temos um contexto muito triste, aparentemente triste, de uns discípulos que ficaram desiludidos com uma certa situação. Esses discípulos, eles seguiam Jesus, o ministério dele ali por 3 anos, serviram a Jesus, negaram tudo o que tinha, e de uma hora para outra, a perseguição começa a vir, e Jesus morre. E quando a gente olha essa situação, esses discípulos, eles passam por um certo processo que nos mostra bem claro aqui na palavra as consequências de um Jesus criado da nossa mente. As consequências de quando nós criamos um Jesus à nossa imagem e semelhança. Quando a gente olha a primeira consequência, a gente percebe que está lá em Lucas 24:13. Pode deixar aberto. Esse contexto, o que acontece? Aqueles judeus daquela época, os discípulos, eles esperavam o Messias, e até hoje os judeus esperam o Messias. E esse Messias, para eles, ia ser um grande governador político, um cara que ia derrubar Roma e que ia dominar o planeta Terra todo. Ia chegar como um rei, sabe? Aquele cara top demais, bonitão, estiloso, bem político mesmo, que acompanha aquele monte de gente. E o que acontece? Jesus foi totalmente o contrário disso. Eles acreditavam que Jesus ia vir para acabar com Roma. Quando a gente olha, quando Jesus estava indo ser crucificado, existia a cultura de sempre perdoar as dívidas de um. E eles colocaram entre Jesus e Barrabás. Vocês lembram dessa história? E a galera começa a gritar assim: solte Barrabás. Por quê? O que Barrabás fez? Barrabás, ele era um líder político, que ele estava promovendo uma rebelião. E por que o povo judeu gritou isso, para soltar Barrabás? Porque Barrabás se encaixava mais com Jesus, na imagem e semelhança deles. Eles queriam um homem como Barrabás, que mata as pessoas e que levanta contra a política. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus não veio para salvar um povo exclusivo ali. Jesus não veio para debater com um político. Jesus veio para salvar o pecador, para restaurar a nossa comunhão com Ele. Então, quando a gente olha toda essa construção, esse contexto, a gente percebe que os discípulos estavam esperando um super-herói. Os discípulos estavam esperando um grande marqueteiro, que fazia de tudo ali, muito bonito, que a hierarquia dele é o seguinte: quem está mais perto de mim é o maior de todos. Mas Jesus, ele foi totalmente contracultural. O que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Jesus se fez como um escravo. Jesus chegou na jumentinha. E é interessante que quando a gente olha esse texto, a gente vê a primeira consequência de quando nós não conhecemos Jesus de verdade. A primeira consequência, olha só, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Quando a gente olha isso, Jesus, ele foi morto, crucificado, e ele foi colocado ali no sepulcro em Jerusalém. Jesus sempre foi claro que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia nos salvar. Se os discípulos tivessem entendido essa mensagem de Jesus, se eles não tivessem se excluído da mensagem de Jesus e focado nessa caricatura que eles criaram, onde que eles iam estar quando Jesus morreu? Eles iam estar em Jerusalém. Se eles tivessem entendido a mensagem de Jesus de maneira verdadeira, eles iam ficar sentadinhos lá na porta do sepulcro, esperando Jesus sair dali. É ou não é verdade? Só que o que acontece? Eles caminham a uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Por quê? Porque uma ideia errada sobre Jesus te conduz à direção errada.
Minha voz falhou. Te conduz na direção errada. Quando você não entende Jesus, quando você não entende de maneira verdadeira, você vai caminhar quilômetros e quilômetros de distância dele. Uma ideia errada sobre Jesus te direciona a uma direção, te leva a uma direção errada. Mas essa é a primeira consequência. A gente tem mais consequências. Mais para frente um pouco, a gente vê em Lucas 24, versículo 15 e 16. Quando nós entendemos, nós não temos ideia de quem é Jesus, quando nós temos uma ideia errada sobre Jesus, os nossos olhos são impedidos de o reconhecer. Se você cria uma imagem de Jesus, uma imagem de acordo com a sua imaginação, de acordo com o seu ego, de acordo com o seu coração, e Jesus passa do seu lado, você vai o reconhecer? Você não vai. E essa é a segunda consequência. Olha só, Lucas 24, versículo 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles ficaram como que impedidos de reconhecer. A segunda consequência de quando você tem uma ideia errada de Jesus, você não consegue reconhecê-lo. Além de você caminhar numa distância totalmente diferente de onde ele está, além de você ir para uma direção totalmente desorientado, seguindo aquela ideia sua de Jesus, uma segunda consequência é que você não consegue identificar Jesus. Jesus, ele chegou perto deles, Jesus ressuscitado. Vocês têm noção que esse dia da ressurreição de Jesus foi o maior dia do universo? Foi o dia mais especial do universo? A Bíblia diz que o céu tinha se escurecido quando Jesus foi crucificado. Toda a natureza aguardava por esse momento. O universo estava esperando por esse grandioso momento. E para onde os discípulos estavam indo? A 10 quilômetros de Jerusalém. E além disso, Jesus, pela graça e misericórdia dele, ele vai atrás desses discípulos. E quando ele chega, os discípulos não o reconhecem. Quando você tem uma ideia errada sobre Jesus, os seus olhos são vendados e você não consegue reconhecer. Um desafio para nós é abandonar esse Jesus que nós criamos na nossa cabeça e nos permitir ser moldado por Ele, para que a gente entenda de maneira verdadeira. E assim nós vamos ser libertos dessas escamas nos nossos olhos. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós precisamos é da verdade. Jesus não é simplesmente um cara que dá certo com as suas ideologias. Jesus não é esse cara que é o politicamente correto. Jesus é Jesus. E antes de continuar, eu quero deixar bem claro aqui uma questão muito importante. João 17, versículo 3 diz que a eternidade é isso, conhecer ao Senhor. Coloca ali para nós. A eternidade é isso, conhecer a Ti. Olha só. E a vida eterna é isso, é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou querendo fechar aqui nessa mensagem quem é Jesus. É impossível eu expressar para vocês quem é Jesus, principalmente em 40 minutos. É impossível. Mas eu quero te ensinar, eu quero te levar a conhecer Jesus, a buscar conhecer Jesus. Mas esse versículo deixa bem claro que, duas coisas. Primeiro, nem a eternidade é capaz de nos revelar de maneira completa e total quem é Jesus. Jesus é tão maravilhoso que o que nós vamos fazer na eternidade? Ficar tocando saxofone? Ficar tocando trombeta? Aleluia, glória ao Senhor? Não, nós vamos conhecer a Jesus. A eternidade vai nos levar a conhecer Jesus. E nem a eternidade inteira
é capaz de nos fazer conhecer Jesus por completo, de tão maravilhoso, de tão infinito, de tão glorioso que é Jesus. Então é impossível eu chegar para vocês aqui e falar assim: Jesus é isso, isso e isso. Eu vou estar pecando, perigoso cair um raio na minha cabeça. Porque Jesus é impossível expressar para vocês. Mas quando vocês buscam ao Senhor Jesus, quando vocês buscam conhecer o Senhor, vocês estão vivendo a eternidade aqui na terra. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos conhecer ao Senhor, nós estamos experimentando pedacinho, floquinho do que é a eternidade. Então eu quero te convidar, na hora que você sair daqui e comer aquela canjiquinha, busque ao Senhor, em todos os momentos, busque ao Senhor Jesus, porque você vai experimentar partes e partes da eternidade. Jesus é maravilhoso, Jesus é grandioso. Porque a eternidade é esta: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É a nossa meta de vida, conhecer a Jesus a todos os dias, cada dia mais, perseverar, continuar firme, continuar buscando e conhecendo Jesus dia por dia. Não existe nada melhor do que isso. Nós estamos experimentando parte da eternidade. Então, a primeira consequência que nós temos é caminhar em direção errada aonde Jesus está. Quando nós temos uma ideia errada sobre Jesus, nós caminhamos em direção oposta a Ele. A segunda consequência, nós temos os nossos olhos vendados e nós não conseguimos enxergar quem é Jesus de verdade. E a terceira consequência está lá em Lucas 24, versículo 17 e 18. E esse aqui eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? A segunda consequência de quando nós temos uma ideia errada sobre Jesus é uma tristeza profunda. É uma tristeza e um desânimo profundo. Quando eu estava nesse momento de crise de fé que eu compartilhei para vocês, eu me lembro que eu estava numa tristeza profunda. Eu não sabia o que fazer, para onde ir. E eu tinha uma tristeza, um desânimo muito forte. Como se tivesse alguma coisa drenando as minhas forças. E uma ideia errada sobre Jesus vai te causar isso. E uma grande coisa que vai acontecer, porque eu vejo que isso está entrelaçado nessa palavra entristecido, é decepção. Quando nós temos uma ideia errada sobre Jesus, nós ficamos decepcionados com esse holograma que nós criamos. Então, nós temos aqui essas consequências. Esse texto, ele é muito importante para nós, porque ele nos mostra as consequências de quando nós não conhecemos Jesus de verdade, e também ele nos mostra o processo de Cristo para nos levar ao conhecê-lo plenamente. E guarda esse versículo no seu coração. Deus tem ministrado muito forte no meu coração esse versículo de João 17:3, que a eternidade é esta: conhecer ao Senhor, conhecer a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o qual foi enviado no mundo. Gente, nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos nos desdobrar, gastar nossas energias buscando a Jesus, buscando conhecer Jesus. E Jesus é tão completo, tão maravilhoso, que Ele reflete aqui para nós e manifesta para nós como que nós podemos conhecer a Jesus. E eu quero mostrar isso para vocês dentro dessa mesma história. Como conhecer o Jesus verdadeiro? Jesus, Ele dá para nós aqui 3 ingredientes para nós conhecermos a Ele. Vamos lembrar que esses 3 ingredientes não é você só abraçar um e sair caminhando. Você precisa dos 3 para formar esse bolo, sabe?
Você precisa desses 3. E eu quero apresentar para vocês. Lucas 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Olha só. Os discípulos começam a questionar Jesus, sem eles saberem quem era Jesus. E Jesus começa a entrar num processo de libertação com eles, arrancando do coração deles esse holograma que eles criaram sobre Jesus e colocando a verdade, implantando a verdade no coração deles. E por onde Jesus começa? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Primeiro ingrediente para nós conhecermos a Jesus é a palavra de Deus. Você precisa, você que está aqui, que talvez ainda não tenha um relacionamento com Jesus, busque a palavra de Deus. Hoje nós temos até aplicativo que torna muito acessível a palavra de Deus. E através dela, você pode conhecer a mensagem de Jesus. Sabe, a Bíblia, se a gente fosse resumir a palavra de Deus em uma palavra, você pode dizer assim: Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. O que é isso? A Bíblia tem Jesus no centro. Qualquer versículo, qualquer texto que você pegar na Bíblia, você vai encontrar Jesus nele. Porque essa é a mensagem que Deus quis trazer a nós. Isso aqui é uma revelação da palavra de Deus a nós. O homem, ele pecou contra Deus, ele se afastou de Deus. E o que Deus faz? Ele envia o seu único filho para morrer em nosso lugar, para restaurar a nossa comunhão com ele. Então, através dessa palavra, você conhece Jesus de maneira plena. Você conhece Jesus de uma maneira espetacular. E muitas vezes, tem até uma história de uma menina que perdeu o óculos dela. Estava sem o óculos durante 3 meses. Quando ela achou, estava em cima da Bíblia. Muitas vezes, a gente esquece de buscar o Senhor, esquece de ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus está ali, do lado da nossa cama, no armário da nossa casa, onde a gente pode ter uma revelação e experimentar um pouco da eternidade aqui na terra. Você tem noção do que é isso? Esse livro, alguns pichadão, outros de couro, e tem vários estilos, mas o conteúdo desse livro pode te fazer experimentar da eternidade aqui na terra. E por que nós não lemos? E a minha oração aqui é que você tenha sede de buscar o Espírito Santo, de buscar conhecer Jesus. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada. E ela penetra no nosso coração, penetra ao ponto de saber separar juntas e medulas. Essa palavra de Deus, ela é capaz de transformar os nossos corações. Essa palavra de Deus, existe um grande risco de quê? De você ter que abandonar o Jesus que você criou. Porque ela vai revelar quem é Jesus de verdade. Eu quero conhecer Jesus, o que eu preciso fazer? O primeiro passo, busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Esse foi o processo de Jesus para se apresentar aos discípulos. O que Jesus faz? Ele começa a trazer a lei diante dos discípulos, mostrar as Escrituras, e a mensagem de Jesus é: por que vocês estão desanimados? Por que você está em crise? Por que você está sentindo isso? A palavra de Deus diz que no final tudo vai ficar bem. A palavra de Deus diz que no final vocês vão me conhecer de maneira plena. Por que vocês estão assim? A palavra de Deus diz que eu irei ressuscitar. A mensagem que vocês estão tendo é de sexta-feira, mas hoje é domingo. Eu ressuscitei. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Essa é a mensagem do Evangelho. E através da Bíblia, essa palavra que nós precisamos folhear e ler continuamente, irá te revelar quem é Jesus. O segundo ingrediente, nossa igreja gosta bastante, que está lá em Lucas 24, não que nossa igreja não gosta da Bíblia, né? Lógico. Mas Lucas 24,
versículo 29 e 30. Mas eles o convenceram a ficar. Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Lembrando, até aqui eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Até aqui eles não tinham percebido ainda quem que era o cara que estava conversando com eles. Isso é igual a cena de filme. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa deles para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou e depois partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, o que Jesus faz? Ele entra na casa daquela pessoa, daqueles 2 discípulos, entra naquelas casas, pega o pão, dá graças a Deus pelo pão e o reparte. Quando ele reparte esse pão, os discípulos reconhecem quem é Jesus. O segundo ingrediente que nós precisamos para conhecer Jesus é a palavra comunhão. Comunhão. Através da comunhão, nós conhecemos a Jesus. E existe uma mensagem muito linda por trás desse partir do pão. Nós até ceiamos para representar isso, que é: Jesus se despedaçou por nós. E agora nós, através da comunhão, nos despedaçamos pelo nosso próximo. A comunhão é capaz de nos proporcionar conhecer Jesus. No GC eu gosto de citar esse exemplo para os meninos, que aí eu costumo pegar qualquer objeto que vem na frente, e eu pergunto a eles o que eles estão vendo. Aí eles começam a citar o que eles estão vendo aqui e tal, é muito legal e tal. Aí eu vou e falo assim: gente, mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo isso, isso e isso. Aí eles falam: não, mas a gente está vendo isso. Aí eu falo sobre a importância da comunhão. Porque através da comunhão, Jesus ele se revela a cada um de nós. Para uns, Jesus, o mais forte dele é o cordeiro. Para outros, o mais forte de Jesus é o leão. E quando a gente se reúne, a gente entende que ele é o cordeiro, que ele é o leão, que ele é o fogo. Então, quando a gente se reúne, quando a gente senta à mesa uns com os outros, nós juntamos as pecinhas do quebra-cabeça das revelações que Cristo deu a nós. E através disso nós entendemos Jesus, nós entendemos partes de Jesus. Isso é maravilhoso. Essa é a importância da comunhão. Talvez você lê a Bíblia todos os dias, mas isso não é suficiente. Não é só ler a Bíblia todos os dias. Você precisa se reunir com pessoas que também buscam o Senhor. Porque através disso, nós iremos juntar várias pecinhas e nós vamos ter uma imagem de quem é Jesus. Está dando para entender, gente? A comunhão, ela é um ingrediente crucial para conhecermos a Jesus. Nós vamos ter, eu imagino que lá no inferno vai ter vários outdoor. Vários, na hora das pessoas entrarem lá. O primeiro deles o importante é ser feliz. Eu imagino, vai estar lá o Satanás assim, ó, escrito lá assim: o importante é ser feliz. E eu acho que mais um pouquinho para frente, vai ter um outdoor grandão escrito assim: a igreja sou eu, assinado Satanás. Por quê? Porque existe essa grande mentira de que a igreja se limita somente em você. Realmente, você é templo do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. É plural, nós somos templo do Espírito Santo. Eu e você, quando nós estamos reunidos, nós manifestamos a presença de Deus. A comunhão é extremamente importante para você conhecer Jesus. Talvez você quase chegou lá, tem lido a Bíblia, tem o costume de ler todos os dias, cotidianamente, assinou até o Glorify, e fica recebendo lá vários versículos diários por dia, mas você ainda não se dispôs a ter comunhão com outras pessoas. Você ainda não se dispôs a sentar numa mesa com alguém. É por isso que nós incentivamos tanto a participar de uma célula. Porque o partir do pão que Jesus faz ali é aquele salgadinho da LM. É aquele salgadinho.
Por quê? Porque nós estamos à mesa, conversando sobre Jesus e repartindo pão. Está dando para entender? Nós precisamos buscar ao Senhor e entender a importância de abraçar o nosso irmão. Porque através dela, nós celebramos a revelação de Jesus. E é muito interessante, porque o GC ele é extremamente evangelístico. Porque pessoas de fora chegam naquele local e percebem que existe uma unidade naquele lugar, que pessoas estão sentadas à mesa, repartindo aquele alimento, e elas têm uma revelação de quem? De Jesus. E ali a vida delas são transformadas. O que nós precisamos, gente? Nos recorrer à palavra de Deus, nos unir aos nossos irmãos. É interessante que quando Jesus reparte o pão, eu imagino essa cena cinematográfica, de quando o pão quebra ali, que os pão daquela época era tudo sequinho, quando aquele pão quebra, tac, aí o discípulo, vem aquele filme na cabeça deles, era isso, meu Deus, eu entendi errado, vou ajoelhar diante de Jesus, meu Deus, Jesus ressuscitou. Quando eles vão ajoelhar, Jesus some. Tuf. Gostou do efeito sonoro? Tuf. Jesus some. E aqui entra outra parte principal para conhecermos a Jesus. Lucas 24, 33. Aqui eles entenderam quem era Jesus. Tiveram a revelação, através da comunhão, quem era Jesus. Se eles não tivessem entendido a Bíblia, se Jesus não tivesse retornado eles a palavra de Deus, eles não teriam entendido. E a partir daquele momento que eles recorrem à palavra de Deus e têm uma comunhão, eles têm aquela revelação de quem é Jesus. E a partir dessa revelação, Jesus some. E agora? O que a gente faz? Aí a gente lê no versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 outros com ele, os quais diziam, de fato, o Alexandre que gosta de falar de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Primeiro ingrediente para conhecermos a Jesus, palavra de Deus, a Bíblia. Segundo ingrediente, comunhão. Terceiro ingrediente, testemunho. Testemunho. Quando nós testemunhamos o Evangelho e aquilo que Cristo revelou a nós, nessa caminhada, nós também experimentamos a eternidade e conhecemos a Jesus. Existe um versículo, lá em Isaías 52, versículo 7, diz assim, abra aí para nós, Gabriel, que eu não deixei aqui, desculpa. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. O que ele está dizendo aqui? Quão lindo é, quão maravilhoso é os pés daqueles que carregam as boas novas do Senhor. Quando nós carregamos essa mensagem e anunciamos às pessoas, nós também conhecemos mais de Jesus. Quando Jesus te usa através do bom testemunho, através de professar o evangelho dele, e você vê que Jesus pode curar alguém ainda, o que acontece? Você descobre, Jesus realmente cura, Jesus é Deus de cura. Quando você vê que através de compartilhar o evangelho, pessoas sendo transformadas, você entende, Jesus é um Deus transformador. Então o que nós precisamos? Não é só entender a palavra de Deus, não é só isso, mas nós precisamos praticar aquilo que Ele nos ensinou, porque através da prática, é como se fosse uma grande aula que Jesus nos proporciona, e nós a cada dia conhecemos mais o Senhor. Eu quero te convidar a buscar o Senhor incessantemente. Eu quero te convidar a conhecer o Senhor
constantemente. Para que aquilo que move o seu coração Deus, hoje eu quero conhecer um pouco mais o Senhor. Uma vez, não estou puxando o saco aqui, porque foi um aprendizado que eu tive para a minha vida. O pastor Diego, eu estava conhecendo ele há pouco tempo. Ele me pediu uma vez, aquilo foi sacanagem, tá? Ele me pediu para mandar mensagem para umas 200 pessoas. Eu não sei se você lembra disso, estava tendo um evento lá na sede ainda, e eu tive que salvar o contato de cada um e mandando mensagem. E eu todo feliz, ele aproveitou da minha boa vontade, vocês acreditam? E eu lá, procurando, e o celular dele, estava toda hora me dava uma notificação assim, quero ser mais espiritual. Toda hora, o celular do pastor dava uma notificação, eu quero ser mais espiritual, eu quero ser mais espiritual. E aquilo ficou cravado no meu coração, um negócio simples, mas que eu aprendi, eu preciso ser mais espiritual. Em outras palavras, para se encaixar no contexto de hoje eu quero conhecer mais de Jesus. A gente precisa, a Bíblia diz lá em Levítico afora, eu não lembro onde que estava, mas fala para amarrar a lei nos nossos braços, no pescoço, na orelha. Por quê? Para a gente não esquecer de quem é Jesus, para a gente poder lembrar dele a todo momento. Então pega o seu celular, coloca a notificação, coloca o seu celular para despertar, amarra esse versículo no teto do seu carro, sei lá, mas faça alguma coisa para que você lembre, eu preciso conhecer mais de Jesus. Talvez você já desistiu de servir a Jesus por causa de um erro seu, e porque você se frustrou com o Jesus que você criou. Mas eu te convido, abra o seu coração para conhecer quem é o Jesus verdadeiro. Abra o seu coração para conhecer Jesus de maneira plena. Porque quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a cada dia um pouco mais sobre Jesus, nós vivemos a eternidade aqui na terra. Gente, essa palavra é muito dura para nós, eu sei, mas ela é extremamente necessária. Nós entramos em crises constantemente, pessoas entram em crise de fé, pessoas começam a desanimar de servir ao Senhor, quer se afastar das pessoas, quer resolver os problemas sozinho, e esquece de Bíblia, comunhão e testemunho. 3 presentes que Deus nos deu: Bíblia, comunhão e testemunho. Como é bom na sua vida devocional, no seu dia a dia, você guardar versículos no seu coração. Como é bom você conhecer algo novo sobre Jesus. Como isso é maravilhoso. Como é bom você, numa terça-feira, talvez você está cansado. Quantas vezes já aconteceu comigo, de eu estar cansado, sem querer ir no GC, quando eu chego lá, sento com os meninos, começo a conversar, eles zoam minha calvície, falam alguma coisa, eu vou lá e estou leve novamente. Talvez você está carregando um fardo que não era para você estar carregando sozinho. E como é bom você ter um bom testemunho, e através da sua vida, você manifestar o Evangelho de Cristo na vida das pessoas. Bíblia, comunhão e testemunho. 3 presentes de Deus, para que nós venhamos ter uma revelação de Jesus. Amém? Eu quero convidar o louvor, para vir aqui à frente. Quando Jesus some, para onde Jesus foi? Quando Jesus desaparece ali no partir do pão, onde será que Jesus foi? A melhor explicação para isso ele foi para dentro de nós. Agora, ele está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E ele está aqui borbulhando, aguardando o momento em que você vai ceder o trono do seu coração, para que ele se assente lá, e para que ele controle a sua vida, de maneira completa e de maneira plena. Mas para isso, você precisa abrir o seu coração, dá uma chance para Jesus. Talvez, e eu queria te convidar a refletir nisso, talvez você tenha tentado controlar toda a situação com sua própria mão. Talvez você tenha pensado assim: eu preciso resolver isso para me buscar Jesus.
Mas quando a gente vê Jesus chamando os discípulos, ele sempre diz assim: larga isso aí tudo e só vem. Ah, mas e aí, o que eu vou fazer? Vem. Vem para perto de mim. Nós precisamos desenvolver essa sede, assim como a corça anseia por águas, sabe? Aquela sede de tipo assim: Deus, meu Deus, uma coisa eu peço ao Senhor e para sempre eu buscarei, que todos os meus dias sejam em sua casa, que todos os meus dias sejam desfrutando da sua doce presença. Talvez o que você precisa fazer é abandonar esse Jesus que você criou com a sua imaginação, baseado nas suas feridas, baseado nos seus traumas, baseado nas suas dificuldades, baseado nos seus bloqueios. Abandonar esse Jesus que você criou e abraçar, repartir o pão com aquele que veio aqui na terra por mim e por você. É interessante que no texto a gente vê que os olhos dele se abriram. E isso é muito legal, eu acho muito interessante, porque quando a gente olha lá em Gênesis, através da atitude do homem, ele comeu do fruto que estava proibido. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Mas qual foi a revelação? A revelação foi a morte. Foi a dor de parto. Quando eles desobedeceram ao Senhor, a revelação foi essa: morte. Porque a consequência do pecado é a morte. Mas quando Jesus chama eles para a mesa, quando Jesus assenta com eles na mesa, e os olhos deles se abrem com esse outro Adão, a revelação deles é o poder da ressurreição. A revelação que eles têm no partir do pão é a vida. É a vida. E eu quero te convidar a adorar o Senhor, bendizer o nome dEle e se render de todo o coração a Ele. E nesse momento, quando você entregar tudo que você tem, os seus olhos irão se abrir. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé? Ah, Espírito Santo, nós já estamos desfrutando da sua presença desde o início. Ah, Jesus, quando nós nos reunimos aqui cheios do seu Espírito, ah, Deus, aqui tem de tudo, Pai. Aqui tem Bíblia, aqui tem comunhão, aqui tem testemunho. Revele-se a nós, Jesus. Revele aos nossos corações, Jesus, do menor aqui, do mais novo até o mais velho. Nos dá esse estalo. Revela a sua vontade a nós. Revele quem você é, porque nós ansiamos conhecer a tua eternidade. Ah, Jesus, manifeste o seu poder entre nós. Manifeste a sua glória entre nós. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos te conhecer, papai. Eu sei, Deus, que nem a eternidade é capaz de te expressar de maneira completa, mas nós te pedimos a nossa boa parte. Nós te pedimos, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado a nós. Nos perdoe, Pai, pelo Jesus que nós criamos à imagem do nosso eu. Nós o abandonamos como igreja. Nós o abandonamos e nós abraçamos a esse Jesus que está no caminho conosco. Eu oro por cada coração aqui, Jesus, te agradecendo, Pai, pela sua obra redentora. E quando os nossos olhos se abriram, nós conhecemos a vida. Glória a Deus, seja glorificado, Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Uma igreja apaixonada por Cristo, com transformação contagiante. Isso porque cremos que tudo vem da palavra
e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Se você quer ouvir mais podcasts como esse, siga o nosso perfil aqui no Spotify. E se quer nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso perfil lá no Instagram, @ShalomCanaã. Nos vemos na próxima semana.